Alô, minha povos, esse é nosso quarto vídeo de estudo de série sobre o que aconteceu com pessoas depois da morte. Se amanhã saber, esse assunto é muito profundo e confuso para as pessoas e é por isso que nós devemos fazer vários vídeos de estudo só sobre esse assunto. Não é que nós não vamos ler vários versos bíblicos porque nós nunca crê das nossas próprias opiniões, mas nós não crê deixa que a própria Bíblia poder explicar detalhadamente. E tudo referências bíblicas que vai ser usado para cada tópico de estudo vai estar sempre debaixo da descrição de cada vídeo na YouTube somente, tanto na português e na inglês. Assim, é só pegar os versos bíblicos e estudar como própria Bíblia na casa. Mas antes de começar nosso estudo de hoje, se é a primeira vez que se encontra com esse canal Bíblia Aberto, seja bem-vindo para nosso canal. Meu nome é Marcos da Rosa. O propósito do nosso canal Bíblia Aberto é abrir Bíblia e estudar somente com pessoas que realmente estão interessadas em aprender a verdade da palavra de Deus. Porque a mim saber que infelizmente tem pessoas que querem estudar a palavra da verdade e tampouco habitam o papel de Deus. Tema de nosso estudo de hoje é o sono da morte. Pelo facto de que mortos que têm consciências de nada, na Bíblia Sagrada, morte sempre foi comparado ou igualado como um sono profundo. Quando que nós não estamos num estado de sono, nós nunca temos consciência de nada que está acontecendo à nossa volta. Quando que nós estamos em estado de sono, nós estamos a perder totalmente noção de tempo e evento, e próprio Jesus compara a morte como um sono. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Bíblia compara a morte como um profundo estado de sono, porque Bíblia fala que os mortos não sabem coisa nenhuma, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Maior conhecedor da situação é salmista, que suplica para que Deus quer deixar dormir na morte. Ele fala: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Bíblia Sagrada está apresentando dezenas de exemplos onde é que nós não podemos perceber que morte sempre foi comparado como um sono absoluto. No bem hoje, pelo menos 3 exemplos que Bíblia está comparando a morte como sono. Primeiro exemplo que nós não temos é de rei Salomão. No livro de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 31, ele está falando o seguinte: E dormiu Salomão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. A Bíblia está falando claramente que o rei Salomão dormiu e ele foi sepultado na cidade de Davi. Segundo exemplo é de rei Acás. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. A Bíblia está confirmando que rei Acás dormiu e ele foi sepultado na Jerusalém. Terceiro exemplo é de rei Ezequias. E dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. A Bíblia está falando que rei Ezequias dormiu e foi sepultado na mais alto de sepulcro. Quando que homem morrer, ele te deixa de viver, ou melhor, a ele termina de existir. A ele retorna para a pó de terra de onde é que ele vem. E dentro dessas condições, também termina de existir tudo sem habilidades e qualidades. Situação de um morto é igual quando que ele estava antes de fecundação e nascimento. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja
mais. Nós é carne porque nós foi feito de pó de terra. Nós vida, a ele é tão breve e tão curto que vida é comparado na Bíblia como um vento que está passando e que está voltando. Simplesmente porque quando que nós morremos, a nós já determina de existir, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Na Bíblia também morte é comparado como uma nuvem que está desfazer e depois ele está desaparecer. Bíblia está falando que uma pessoa morta nunca está retorna a voltar para sua casa. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que deixa a sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Se Bobo de Bobi, pessoas estão falando, mas ele elogiou um defunto, mas ele até falou com um defunto, vou poder acreditar, tem certeza que ele que está contando mentira. Para modo, elogia mesmo que é defunto, mas só que esse defunto é o próprio Satanás incorporado na imagem de aquela pessoa. E mais à frente, na outros vídeos, nós também estudamos isso com mais detalhes. Bíblia é muito claro na confirma que todo morto depois de ser enterro nunca se decaba. Pelo facto de que morte ser um sono, um morto que te acorda nem que te levanta de sono de pó de terra enquanto que esse mundo te existe. Bíblia fala, assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá de seu sono. Apesar que a situação de homem está parecer desanimador e até causar alguma angústia, a verdade é que existe uma solução única para o problema de morte. E a solução é Jesus Cristo, que é a única água viva e pão da vida dado para Deus Pai para a humanidade. Quem que beber dessa água e comer desse pão nunca vai morrer eternamente. Para morrer foi o próprio Jesus Cristo que falou, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Nós nunca devemos ser ignorantes a respeito da situação de quem é que está a morrer, porque Deus está despertando de sono e Ele está tornando a trazer a volta da vida. Apóstolo Paulo está aconselhando o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos, se Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. A ressurreição de mortos vai acontecer no último dia, quando que Jesus Cristo retornar para esse mundo para aquele grande julgamento. Então tudo quem é que morrer em Cristo está a ser despertado de sono, de morte e ressuscitados de uma forma incorruptíveis e imortais. Segundo a Bíblia, naquele dia de julgamento, todo cristão ou crentes que Jesus é vivo, que quer passar para a morte, esses cristãos vai ser transformado para que também eles podem ser incorruptíveis e imortais. Isso vai ser um acontecimento tão impensável que apóstolo Paulo está falando que tudo isso é um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento de abrir e fechar os olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Se você gosta desse estudo, quer perder o próximo estudo, inscrever no nosso canal Bíblia Aberto, ativa o sino de notificação para poder ser sempre informado quando que eu gravar novos vídeos. Se você está já no Facebook, dando o like, fazendo um comentário, quiser que desse vídeo, também ajudando a distribuir esse vídeo para mais pessoas possíveis, para esse também desfrutar desse conhecimento bíblico. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo.